nós tivemos a oportunidade de assistir agora a esse filme que trata fundamentalmente, né, de marcar quais são os estilos de liderança de cada um dos personagens. Poderíamos tratar de 12, vamos tratar apenas de 5 por economia de tempo. Primeiro, a transparência que ele vai apresentar ali trata, né, de quais são os elementos essenciais das organizações. Conversamos aqui ontem, né? Pessoas, propósitos e hierarquias. Toda organização, pequena, média ou grande, pia ou lucrativa, ela tem pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Isso se faz através do uso da hierarquia. Os usos da hierarquia são muito diferenciados, apesar de acharmos que ela já teria se encerrado. Então, esse é um ponto que vamos tratar aqui. Um outro ponto importante que vamos tratar é que administrar é obter resultados através de terceiros. Pelo jeito, não vamos ter, né? Vamos ter essa competição permanentemente ali com a tecnologia. Administrar é obter resultados através de pessoas. Administrar pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Há umas questões que são muito clássicas no estudo de liderança. Uma é: a liderança é nata ou ela pode ser aprendida? Esse é um tema que nós não vamos tratar hoje. Fica para um outro evento aqui na Universidade Severino Sombra, para uma outra oportunidade. Um outro tema que também é tratado muito profundamente na literatura de administração, nas aulas, nos workshops, nos seminários gerenciais, programas de executivos, né? Estou adiantando, mas é que aqui também se a liderança é situacional ou se a liderança existe um melhor estilo. Eu sei que a grande maioria dos autores hoje defendem que a liderança é situacional e que uma pequena minoria defende que existe um melhor estilo de liderança, né? Eu me coloco com essa pequena minoria. E nem sempre a maioria está certa, hein? A gente viu ali, agora no filme, né? A primeira decisão, 11 tinham certeza que estava culpado e depois mudaram pela opinião de um. É preciso que a gente compreenda que a liderança, ela é função do líder, dos liderados e da situação. Portanto, é um processo. E isso é preciso que a gente tenha bem consciência, porque os livros de autoajuda, né, que é uma praga que destrói o curso de administração, e que vocês não devem ler como teoria de administração, leiam se estão precisando de autoajuda, mas como livro de administração, isso é uma porcaria, né? Eu fico vendo assim, os 7 hábitos do monge, o monge e o executivo, as coisas malucas, né? Então a gente deve esquecer isso, porque eles ficam achando que tem, né? Não é nada disso. Isso não é ciência, isso não é técnica, isso é achismo do autor. Se será bom para você ou não, mas como ciência, isso não tem nenhuma contribuição, nem tem nenhuma validação científica, nenhuma base de pesquisa, né, que esses autores dizem e vendem como água. E o pior é que estão misturando essa literatura de baixo nível, subliteratura, com os livros de administração, com os livros de gerência, com os livros técnicos. E tem que estar atento a isso, né? Então, se muda o líder, muda o processo de liderança. Se muda os liderados, se muda a situação, também muda. O processo muda. Mas existe um melhor estilo de liderança? Será um outro tema para um outro momento. Nós não vamos tratar dos estilos. Vamos lá, próximo. Então, existe liderança situacional e melhor estilo, um tema em debate que é muito sério e muito discutido, como disse. O líder nato é o líder que aprende, que pode ser aprendido, pode ser aprimorado, mas esses dois nós não vamos tratar aqui, mas vamos tratar num conceito que é muito pouco discutido na literatura de liderança, na teoria das organizações em geral, que é o estilo dominante e o estilo subdominante. Em verdade, nós estamos falando de estilo subdominante, mas existe mais de um estilo subdominante. Felizmente, as pessoas não são quadradinhas, como querem nos ensinar, né, nessa subliteratura. As pessoas são sempre assim, não. As pessoas mudam, e o filme mostra isso. O estilo principal dominante é aquele que o indivíduo utiliza com mais frequência. O estilo subdominante é o que ele usa com menos frequência, tá certo? E em situações de crise.
mas as pessoas têm diferentes, dependendo do seu temperamento, da sua personalidade, enfim, de sua história, do seu DNA, né? Enfim, de aí os psiquiatras e psicólogos vão se dedicar profundamente a esse tipo de análise, mas o estilo subdominante de pessoas variam, assim como os estilos dominantes também variam. Próximo. Como administrar é obter resultados através de pessoas pela hierarquia, eu apenas para a gente ter uma referência aqui, para tornar a nossa exposição um pouco mais clara para os estudiosos de administração que estão aqui, profissionais, estudantes, professores, nós estamos fazendo aqui, pegamos aqui como base uma teoria bastante profunda, com base em pesquisa também, que está muito abandonada e que considera pessoas, resultados, objetivos, propósitos e uso da hierarquia. E vamos botar dois eixos aqui, ó. Um eixo orientação para pessoas, que é o eixo vertical, e um eixo orientação para resultados, para goals, para objetivos, para a produção, que é o eixo horizontal. E da onde está a partida? Como essa pessoa completamente morta e enterrada, seria 0-0. Mas aqui, ó, um para pessoa, um para resultados. Está claro? E à medida em que esse eixo for andando, ele vai caminhando. Quanto mais chegando para cá, mais ele é vocacionado, orientado, focado, orientado para resultados. O máximo de orientação para resultados no estilo de liderança seria 9-1. E o mínimo de orientação para pessoas seria o 1, tá certo? Tá claro isso? Bem claro, né? O outro é orientação para as pessoas, vai subindo o segundo 9, até chegar a um 9, que seria o mínimo de orientação para resultados e o máximo de orientação para a pessoa. É a pessoa focada, orientada em interação, afetividade, camaradagem, relacionamento. O meio do caminho, 5-5. Meio para resultado, orientação para a pessoa, orientação para resultados, daria o 5-5. E, finalmente, o máximo de orientação para pessoas, o máximo de orientação para resultados, seria aqui, então, o nosso 9-9. Alguma pergunta? Tudo claro. Então, vamos para o próximo. Nós estamos querendo aqui trazer para vocês, nesses 5 personagens que nós pegamos aqui do filme, que o torcedor, futebol ali, do futebol americano, né? É 1-1. Que o proprietário do serviço de mensageiros é classicamente o estilo 9-1, quer dizer, o máximo de orientação para a produção, para o resultado, para o gol. Que o publicitário é claramente um estilo clássico do que nós estamos chamando de 1-9, orientação para pessoas, para as relações, para a camaradagem. Que o treinador, que é o coordenador da reunião, que é treinador de futebol, ele era o meio do caminho, orientação para resultados, orientação para pessoas. E que o arquiteto, personificado pelo ator Henry Fonda, seria então o 9-9, o máximo de orientação para pessoas e o máximo de produção. Próximo. Volta um instantinho. Mais ainda, isso talvez seja o mais importante, que queria reflexão profunda, atenta, não aceitando já, vamos conversar isso. Eu quero mostrar que este aqui e este são iguais. Mas mais do que isso, que este aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Que esses 4 são rigorosamente iguais. Apesar do filme aparentemente ter mostrado tudo diferente. Quando a gente olha para os livros de autoajuda, eles são diferentes. Quando a gente olha com base em pesquisa de Alto Meio, de Hawthorne, pesquisas que foram desenvolvidas, a gente vai ver que eles são iguais. Vejam bem, eles são iguais nas estratégias, nas teorias, nas suposições, nos conceitos que eles fazem sobre a natureza do homem no trabalho. E são profundamente diferentes, os 4, na prática, no concreto, na operacionalização que eles têm da mesma teoria. E isso confunde muito. E confunde profundamente. E faz com que a gente minimize a reflexão e a
dificuldade mais do que isso, a importância do estudo de liderança e da base científica da teoria das organizações. Esse aqui é diferente, não quer dizer que seja o contrário. Duas coisas podem ser diferentes sem ser contrárias. Podem estar em frequências diferentes, em comprimentos de ondas diferentes. Não é o oposto simétrico da outra, tá claro? Este aqui não é o oposto simétrico desses outros. Aliás, os livros de teoria da administração, de introdução à administração, que vocês leem, dizem que eles são simétricos. Estão errados. O autor nunca disse isso, nem os autores. Os livros de teoria da administração do Brasil é que dizem errado. E nós ensinamos errado. Os livros mais consagrados de teoria da administração, pode ver lá. Vamos continuar, porque estamos aqui num desafio de reflexão. Próximo, esse aqui então é o estilo clássico, né? O estilo autoritário, dominador, que quer os resultados, disciplinador, pressiona o tempo todo, sua opinião única que vale, pouco se importa com os sentimentos dos outros, impõe suas ideias, mesmo que tenha que pisar no calo dos outros, não tem nada, é obstinado, duro, voltado para resultado. Ele quer a sentença e quer condenar. A verdade única é a dele. E a verdade dele é que o cara era culpado e tinha que ser condenado. Quer sempre ganhar nas discussões, é um ganha-perde. Próximo. Qual é a premissa básica de um gerente que é como esse clássico? Ele tem uma premissa de que o conflito entre produção e pessoas, entre os interesses de realização dos gols da organização ou da equipe e o relacionamento e o interesse das pessoas. Há um conflito irreconciliável entre produção e pessoas, porque o trabalho é antinatural para a maioria das pessoas. Portanto, qual é a opção dele? Constranger, obrigar ao trabalho. Descrever bem o trabalho, definir bem o que deve ser feito. Os tempos e movimentos, as teorias clássicas. Será mesmo? Eu quero fazer o cachorrinho andar. Chute no traseiro. Técnica CB, sabe o que quer dizer o B, né? Chute no traseiro. Não é chute no traseiro. Se não fizer, vou punir. Se não fizer, vou demitir. Se não fizer, vou cortar o ponto. Conhece isso, não? Isso é teoria clássica, é? Ou isso é o cotidiano das organizações em geral? O homem certo no lugar certo. Já ouviram isso? Cada macaco no seu galho. Né? Tem que escolher quem tem o perfil da empresa. Conhece isso? Antigo isso, né? Isso é o nosso cotidiano, gente. Né? As pessoas são meros instrumentos de produção para obtenção de resultados. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Próximo. Qual é o modelo? Autoridade e obediência. Manda quem pode, né? Então, o supervisor planeja, dirige e controla. O subordinado executa. O planejamento e execução você separa. Aqueles que planejam e aqueles que executam. Aqueles que pensam e aqueles que fazem. Aqueles que decidem e aqueles que obedecem. Os resultados são o que importam. Os fins, está na moda, né? Os fins justificam o meio. Aliás, está na moda desde o Maquiavel. Mas ninguém explica quem é que explica os fins. Só se fala que os fins justificam os meios. E com isso a gente pode adotar qualquer estilo de liderança. Inclusive, qualquer estilo de liderança situacional, para eu me dar bem. É o ensino do maquiavelismo, do sucesso pessoal, para a gente se dar bem na organização, a despeito das repercussões que se causa no ambiente organizacional. Gente, isso está sendo ensinado nos livros de administração, nos livros de teoria, nos livros de autoajuda, principalmente, como verdade. E no momento que a gente fala que todo mundo quer ser politicamente correto, né? Politicamente correto é sempre engraçado. Se o cara é político, não é correto. Se é correto, não é político, né? Né? Então, os resultados de curto prazo. Claro que um estilo desse autoritário, a curto prazo, pode dar resultado. Os alunos estão fazendo a maior bagunça. O professor chega lá e... Né? O chefe chega lá e dá uma arrumada na casa. Por quanto tempo? O germe da contramudança e da contracultura é inserido no processo autoritário.
É inserido num processo disciplinador, onde que as pessoas ou deixam de fazer as coisas ou passam a fazer contra os interesses da organização. Próximo. O uso da hierarquia. Olha como é que muda a hierarquia, hein? Esse é eu sozinho. Eu mando, vocês obedecem. Eu decido, vocês fazem. É sempre assim, tem que falar com o chefe. Tudo pergunta para o chefe. E o chefe decide tudo. Conflito. Como é que ele administra o conflito? Na base do sufocamento. Você pode curar a tosse de muitas maneiras. Antibiótico, bom remédio, tratamento. Outra maneira é colocar esparadrapo na boca das pessoas. Tapa a boca. Ela para de tossir, mas morre de asfixia. Na maioria das organizações, as pessoas estão mortas psicologicamente, se bem que vivas. Desistiram de contribuir, de participar, de existir. Por estilos, porque foram sufocados. Porque para o gestor o que importa é a tarefa, não concordar ou compreender. A organização e a organização formal e informal se dividem claramente. As cliques, as panelinhas, as tribos, as igrejinhas, a turma de lá, estão um brigando com o outro, sempre a divergência é vista como insubordinação, a prima irmã da indisciplina. Como é que esse cara ousa me contrariar? Eu sou o chefe, eu decido sozinho. A criatividade e o empenho, isso me lembro sempre, quando eu comecei a trabalhar em estagiário numa grande empresa de energia elétrica, chamado Furnas. Era estagiário na área de operação de usina mesmo. Apesar de estagiário de administração, eu trabalhava na operação. E a galera chegava, a turma chegava com cartão de ponto, e eu vi que eles tinham alguma coisa na mão, que soltava dentro do relógio. Depois eu descobri que era sal. Eles botavam sal, o cartão de ponto junto com o sal, fazia uma confusão no cartão de ponto. A galera... O que é isso? É a criatividade anti-organizacional. Quando se fala em sabotagem, é a palavra sabot, que quer dizer tamanco em francês. O que era sabotagem? Os operários que todos trabalhavam de tamanco, tiravam o sapato, o tamanco e enfiavam na máquina para quebrar a máquina. A criatividade, aí virou a palavra, a expressão que nós usamos aqui hoje em português, ela é um galicismo, né? Ela vem do francês de sabotagem, né? Que em francês é sabotagem, né? Então, próximo. Agora vem o nosso estilo, o boa gente, o boa praça, né? E nós estamos falando do estilo dominante, hein? Não do estilo subdominante também, que ele também tem, todos os dois. Ele diz lá, relações humanas, grupista, country club, tapinha nas costas, vaselina, se dá bem com todo mundo, mas é o interesse nas relações. O que você quer fazer o cachorrinho andar? O primeiro é o CB, o chute no traseiro. O segundo é o seguinte, quer fazer o cachorrinho andar, balança o ossinho. Ó, se você fizer isso, vou te dar um prêmio, hein? Os dois fazem isso. Só que esse acha o seguinte, as vacas felizes é que dão bom leite. Se todo mundo estiver satisfeito na equipe, vai todo mundo produzir bem. Qual é esse estilo? Ele não está bem para a tarefa. O importante é as pessoas se relacionarem bem. Até ser forçado a tomar partido publicitário demonstra uma relativa indiferença aos resultados do júri, porque ele é 1 para a tarefa, ele é 9 para a relação. Aí ele fica rabiscando, faz jogo da velha, quer ver tudo acabado, mantém a conversa fiada, e aí mais esforça para se relacionar com os outros, contar uma piada, mostrar como é que ele fez a propaganda de publicidade. Próximo. Para ele, o conflito também é irreconciliável entre produção e pessoas. O trabalho é antinatural para a maioria das pessoas. As pessoas precisam, então, não ser obrigadas, mas serem seduzidas. Eu não sei o que é pior. Ele é obrigado, na outra ele é seduzido. Num ele é empurrado, na outra ele é puxado pela sedução. Na segunda ele vai pelos próprios pés, atraído pelaquela sedução. Ele diz coisas que todo mundo concorda que não querem dizer absolutamente nada. O homem é a medida de todas as coisas. Oh, que bonito. Isso em filosofia está bem. No concreto do trabalho, hein? Só o amor constrói para a eternidade. Somos uma grande família. Quem viu o Joel no Flamengo viu o que deu. Né? Não é verdade? Né? Era uma grande família, o titio Joel, né? Assim que ele chama. Papai Joel.
É o papai, é o gerente papai. Aquele chefe que a gente, não, que a gente passa o trabalho para ele, a gente bota o trabalho nas costas e passa a mão nas costas do chefe e bota o macaquinho nele, ele trabalha. Às vezes ele é muito competente pessoalmente e por isso ele se torna empregado do subordinado. Ele carrega sempre trabalho para o fim de semana e para a noite em casa para fazer aquilo que ele devia orientar o subordinado a refazer, mas ele não quer magoar o subordinado, então ele faz para ele. Ele confunde grupo social com grupo funcional. Se as pessoas se relacionam bem, vão produzir bem. Não é isso. O grupo funcional as pessoas não precisam se gostar no trabalho, na equipe. As pessoas precisam se respeitar. E se através do combate na trincheira que as balas estão passando, que se forjam as verdadeiras solidariedades e as verdadeiras amizades, é que talvez as pessoas poderão chegar a amigos. Mas não é porque eu me dou bem no grupinho do chopp que vai ser a pessoa ideal para ser meu sócio numa empresa que eu estou fundando quando sair aqui da faculdade Severino Sombra. A pessoa vai produzir o máximo, se relacionar bem. É o ganha-perde. Ganham as pessoas, perdem os resultados. Os gols. Próximo. O modelo, ele pensa que é um democrata. Ele não é um democrata, ele é um abdicrata. Ele abdica da decisão. Porque ele abdica da decisão transferindo para o grupo. Tem uma reunião, chama todo mundo para decidir sempre. E a reunião que era para levar meia hora, leva 3. Por quê? Porque tem muita gente na reunião, gente que não tem nenhuma contribuição, mas tem que falar, dar uma opinião. E ele está sempre transferindo para o grupo. É o grupista. E ele generalidade, o nosso objetivo é o homem. Todo mundo concorda com isso. Alvo geral, faz a reunião em nome, precisamos aumentar a nossa produtividade. Mas não diz quem vai fazer o quê, como vai fazer, em que prazo, quem vai cobrar o quê, quem que vai... Não tem isso. Como organizar o trabalho de modo que as pessoas se sintam felizes e confortáveis. Se todos estiverem felizes, vão ser produtivas. Meu agente, pior que tem teoria de administração agora, mostrando como é que as pessoas têm que ser felizes no trabalho. Não leram sequer o livro do Maslow. No prefácio, não é nem o livro. Basta ler o prefácio do Maslow, que fala da hierarquia das necessidades humanas, que todo mundo repete, né? Hierarquia, né? Básica. Está lá, claro, esse negócio de felicidade, né? Freud também. Vamos lá, próximo. Usa a hierarquia, sempre eu com todos. Né? Grupista, titio, papai Joel, né? Conflito, harmonia superficial. Ele está sempre dourando a pílula, nunca dizendo que tudo é muito ruim. Sempre é cinza, não é preto não, nem branco, é cinza. Né? Ele livra decisão, ele transfere para o grupo. Transferir uma decisão ruim, ele sempre mostra o lado positivo e para o chefe. Está sempre uma maravilha. Até que um presidente do conselho um dia descobriu a notícia que estava quebrado. Né? Mas já estava quebrado. É pós-mortem a crítica, né? Está sempre querendo mostrar o lado positivo para não chatear o chefe, nem os subordinados. Criatividade e o empenho. É o foco na dimensão social. Não é que seja ruim, é bom que se tenha, mas quando o cara só foca isso, olha, o chopinho de sexta-feira é um acontecimento na equipe 19 do publicitário. E a festa junina? E o churrasco de fim de semana? E o jogo de futebol no dia seguinte? Se comenta segunda, terça, até chegar ao quarta no próximo jogo. Fluminense, torcer hoje para o Flamengo, os tricolores, ficam discutindo isso e ninguém trabalha, porque está discutindo o futebol. Próximo. O estilo dominante aqui, esse é o ausente de corpo presente. Vocês pensam que não existe pessoas assim? Às vezes ele faz isso conscientemente. Outras vezes, só tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque ele foi gerado pelos estilos praticados sobre ele a esse tipo de comportamento. Ele é o camaleão organizacional, né? Não se envolve em decisões, exceto para alcançar objetivos pessoais. Acabar logo o julgamento para vir assistir o jogo. Constantemente está contando anedotas que nada tem a ver. O publicitário conta anedota da história que está discutindo. Esse aí conta anedota que não tem nada a ver o assunto. Sabe aquele humor desfocado? Completamente fora de hora, despropositado, né? Olha o relógio, joga papelzinho, bate na cabeça do outro, sabe? Afrouxa a atenção, torce por que time? Vai jogar o Neymar, vai jogar lá, viu? Ele fala lá, o craque do coisa, né?
permanece neutro do princípio ao fim. Próximo. Ele também é igual. Na estratégia, não é da tática. Na teoria, não é na prática. Qual é Ele também acha na estratégia, na teoria, ó, nada mais prático, minha gente, do que uma boa teoria. Quando a gente acha que a teoria na prática é diferente, é porque a gente está acreditando numa teoria errada. Por isso que a teoria advém da prática, da análise da prática. Nada mais prático ainda do que uma boa teoria. Ele está preocupado com a autopresença, é o camaleão organizacional. Como é que eu vou mudar de cor para parecer que eu estou no time? Permanentemente, né? Ser visto e não ser lembrado. O importante é ser visto e não ser lembrado. Próximo. Modelo é a sobrevivência. Como é que eu vou me manter na folha de pagamentos da empresa sem perder o emprego? Às vezes é até promovido por isso. Olha, e não pensa que é só empresa pública não, hein? Muitas empresas particulares, cada um faz o que quiser. Ser neutro, portador de mensagem, ele nunca julga. O publicitário dora a pílula, melhora tudo. Esse não quer nem saber. Ó, subiu no telhado, o chefe vai te demitir. Ele não acha, nunca ele acha nada, está sempre sendo o pino de ligação. Faz apenas o que está no gibi. Próximo. Conflito, omisso, claro, ele não está nem aí para Tiborna, né? E aí, ó, ignorado, está noutra, está uma guerra danada, ele finge que não está sabendo de nada. Os outros discutem e o torcedor fica calado. Sabe o que acontece? Todos acham, numa equipe assim, que ele está dando razão, ele fica prestando uma atenção, às vezes pensando em outra coisa. Você fala, eu presto atenção no que você está falando. Ele fala, eu presto também. Ele também fala, eu presto. Aí vocês acham que eu estou concordando, porque o meu olhar parece que eu estou concordando. Eu não estou nem aí. E aí acabo promovido por isso. Vocês três me escolhem para ser chefe, para ser promovido. É impressionante isso. Como acontece todo dia nas relações de trabalho. Conhecem gente assim? Pois é. Mas tem sempre um chato, né? Eu estou prestando atenção. Aí o Adolfo diz assim, ô Wagner, o que você acha disso? Aí me enrolou. Aí eu não tenho dúvida, já sei. Vamos fazer uma pesquisa, porque esse assunto é muito complicado. Ele disse e não falou, ou falou e não disse nada. Já sei, precisamos criar um grupo de trabalho para estudar melhor esse assunto. Não, repito tudo que ele disse, repito tudo que ele disse de forma precisa. Aí ela pega, não aguenta mais, fala outra coisa, eu falei e não disse nada. São especialistas, conscientes e às vezes inconscientes de que são assim. São pessoas que estão mortas psicologicamente, se bem que vivas. Outra vez ele é um belo professor, muito respeitado fora, na universidade, na faculdade, mas na empresa ele é o torcedor. E ele sempre cita uma tese. Aliás, reunião de congregação de professor é mole de achar isso. Porque ele começa a logo citar o autor XYZ, o outro autor. Mas o que você acha? Eu vou citar o outro autor, ele não diz nada. Ele vira um enciclopedante. Não é enciclopédico, é enciclopedante. Sabe que nós temos professores, somos os vivencialistas e os enciclopedantes. Os vivencialistas têm que fazer sempre um grupo de trabalho para processar a relação. E os enciclopedantes estão sempre citando o último grito da ciência. Não é só professor não, hein? O executivo das empresas também. Vamos lá. Espalha material sobre a mesa. Isso eu mostro sempre de um colega nosso lá. A mesa dele é uma bagunça, né? Outro dia um falou para ele assim, caramba, descobri a cor da sua mesa na sua sala. Tinha tanto livro aí em cima, papel. Ele está sempre ocupado, dando uma demora. Como eu estou ocupado. Como eu sou um herói sofredor. Ele não diz que é herói sofredor. Ele posa de herói sofredor. E todo diz que ele está muito ocupado. Em uma reunião, ele nunca é o primeiro. Jamais o segundo. Imagina, o primeiro começa a conversar com o segundo. E ele vai ter que dar opinião para o primeiro, se ele for o segundo. O segundo, ele for... Chega o terceiro também, não. Porque os dois começam a brigar, vão perder a opinião dele. Mas ele não pode ser o 10º, porque não vão dizer que ele não está interessado. Ele é o 5º. Os 4 já estão brigando, ele chega numa boa e começa a prestar atenção, concordando com o olhar, com tudo que os outros falam. E ele também não diz nada.
quando tem que resolver, diz assim, vamos deixar isso que o tempo resolve. O tempo é o senhor da razão. Né? Nunca me arrependi daquilo que não disse. Boca fechada não entra mosca. Já viram isso? Às vezes ele até diz isso, né? Sem perceber que estamos no estilo subdominante. Às vezes é o nosso dominante. Criatividade é ausente de corpo presente. Às vezes, como disse, criativos fora do trabalho e até respeitados. Enterra sugestões, contribuições dos subordinados. O empenho, sempre para autopresença e para fora da organização. Fugir da bico, paletó em cima da mesa. Próximo. Pode deixar a bolsa também, se for mulher. Né? Se não for paletó. Esse é o nosso torcedor, o nosso coordenador, o nosso treinador do time. É o conciliador, o político nato, dividir as diferenças, apto às divergências. Metade para produção, metade para pessoas. Esse é o grande majoritário de estilo de liderança no mundo, não é só no Brasil, não. Se estima que quase 70% dos gerentes são assim. No mundo inteiro. É o seguinte, os dois brigando pela criança, duas mulheres brigando pela criança. O Salomão pegou, não teve dúvida. Já sei como é que vou resolver isso. Vou dividir a criança no meio. E deu a criança para aquela exatamente que não queria dividir a criança. Mas esse aí, gerente, está sempre dividindo a criança. Metade para a produção, metade para a pessoa, porque é preciso nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Devagar com o andor, que o santo é de barro. Um dia não se, o mundo não se fez em um dia. Tem que ir devagarzinho. Devagar se vai ao longe. Conhece isso, não? Pois é. Vamos lá. O conflito é irreconciliável entre produção e pessoas. Dividir para reinar. A opção é acomodação, negociação nesses dois interesses conflitantes. Cedendo um pouquinho para cá, cedendo um pouquinho para lá, quer dizer, perde-perde. É o meio termo, é o homem organizacional, é a maioria dos gerentes, como disse. Próximo. O status quo, práticas e passados, ele trabalha muito com hábitos e costumes. Como é que foi feito? Eu fico enlouquecido lá no conselho, quando alguém vem me dizer assim, mas sempre foi feito assim. Tá bem. Às vezes é importante respeitar a tradição, a história, as práticas. Mas porque foi feito assim, não quer dizer que tem que continuar a ser feito assim. Pode estar sendo feito errado. Ou pode hoje ter mudado as circunstâncias e pode se fazer melhor. Sempre se pode fazer melhor aquilo que já é bem feito, hein? Decisões sem o julgamento. Quem decide é o manual. O que diz o manual? Ah, 8666 está lá. Faz o que está no livrinho. É o estilo burocrático de gestão. Próximo. Soluções viáveis, nem sempre as melhores. E aí as frases, campeão moral, isso me lembra, né? O campeão moral, uma vez, os jovens aqui não sabem, mas em 78 o Brasil perdeu a Copa do Mundo na Argentina, sem perder um jogo. Aí o treinador naquela época falou assim, não tem problema não, o Brasil foi que não ganhou o campeonato, mas foi o campeão moral. Parece vascaíno como eu, que fica zangado que é vice. Vice é vice, meu amigo, não adianta. Eu morro de raiva quando os flamenguistas me gozam. É isso mesmo. O campeão moral é de matar. Hein? A sabedoria está no meio. Próximo. Usa a hierarquia, um a um. Como é que ele faz esse? Esse não tem dúvida. Chama um subordinado e ouve tudo que ele tem que dizer. Aí chama o outro e ouve tudo. Chama o outro e ouve... E aí ele junta tudo, só ele sabe. Não bota os três, não. Sabe como é que é? Tem horror do bypass. Se o chefe for repassado pelo subordinado que falou com o chefe do chefe, ele fica enlouquecido. Não é que não se deva fazer, o que se deva fazer isso, ele não suporta isso, né? Ele está sempre achando que tem decisões por bom senso. Bom senso é coisa tão diferente, né, como A e Z, né? Cada um tem seu bom senso. Né? O que é bom senso? Né? Horror ao bypass. Próxima. Com base na tradição, adoro um benchmark, né? O que os outros estão fazendo para eu copiar. É claro que isso é importante também, mas ficar só trabalhando com isso e acha que é inovador. Né? Brainstorm. Brainstorm é ótimo, ele adora um brainstorm. Não que não se deva fazer, mas toda hora um brainstorm para ouvir todo mundo e vamos tirar depois o que presta aqui, o que não presta. Empenho moderado, como disse, é a aceitabilidade dos resultados. Antiguidade para ele sempre é posto. Próximo. Esse aqui, então, é o estilo daquele que pensa diferente, não quer dizer que é o contrário.
genuíno interesse pela tomada de decisões válidas. Dúvida razoável. Ele nunca disse que o camarada era culpado, nem que era inocente, mas que havia uma dúvida razoável. Isso é diferente. Tinha um autor, um grande executivo americano, que foi o cara que transformou a GM numa pequena empresa e se transformou em muito maior do que a Ford, na época, né? Alfredo Siloan. O Iacocca foi da Ford, mais recente. Alfredo Siloan década de 30, 40, né? E ele foi o grande cara que formou muito do pensamento de Peter Drucker. Nos livros de Peter Drucker, ele sempre cita o Alfredo Siloan, né? E uma frase importante que o Alfredo Siloan tem, que tem livros também publicados e tudo, ele dizia o seguinte, assim, a pior coisa que existe na organização é a ditadura do consenso. O Nelson Rodrigues falou isso de forma muito mais inteligente. Falou assim, né? A unanimidade é burra. Né? E é isso mesmo. Quando todo mundo pensa igual, dizia o Alfredo Siloan, não vamos decidir nada, porque está muito concordância, tem muito concordino, é porque deve ter alguma coisa errada. Cuidado com a unanimidade. A unanimidade é burra. Aliás, democracia não é unanimidade. Democracia não é nem a maioria sobre a minoria, hein? Democracia é a contradição, a divergência, a dúvida sistemática, a discussão das unanimidades, aonde vai se resolver o conflito fazendo com que a minoria entenda as razões da maioria, e a maioria entenda as razões da minoria. E se entende a razão, vai se chegar a uma decisão, que pode ser voto. Nunca é democracia a gente colocar, como coloca no sistema brasileiro, e como colocou na primeira votação logo de cara, 11-1. Aquilo não é democracia, aquilo é uma votação. Isso não é democracia no sentido do consenso. Quando não há contradição, não há democracia, pode haver voto. Voto é parte do processo democrático. Quando tem hegemonia do pensamento único, não se tem democracia, se tem totalitarismo. E isso é muito praticado nas organizações, infelizmente, também nos países. E isso é importante a gente ver. O estilo 99 busca a excelência e a automotivação. É preciso ouvir a minoria, é preciso formar convicções e decidir. Agora, a minoria não concorda com a maioria, vai valer a maioria, claro, aí sim. Mas se ela não teve oportunidade de se expressar, se houve a ditadura da maioria sobre a minoria, isso não é democracia, é ditadura. Introduz crivos de racionalidade e validade no testemunho. Próximo. Ele não diz que o conflito é irreconciliável, ele diz, o conflito é inevitável e inerente à organização. O homem pode, ele não diz o homem é. Possibilístico. Todo mundo ele fala, pode ser culpado, pode ser inocente. Toda hora ele mostra isso. É preciso conhecer pela experiência. Pode ou não pode? Localizar as causas e administrá-la. A opção dele não é nem chute no traseiro, nem dividir a diferença, nem balançar o ossinho para o cachorrinho andar, é administrar os conflitos à mesa. Próxima aí. Autodireção e autocontrole. As pessoas podem se autodirigir e se autocontrolar, se adequadamente motivadas. O desafio é como motivar adequadamente as pessoas. Participação genuína, que é voto, não, é voz. É também voto. Conceito múltiplo de liderança, as soluções variadas para um melhor processo. Se o avião está caindo, não adianta perguntar, o comandante chamar toda a tripulação para discutir o que vão fazer, se só ele tem informação. Há uma legitimidade produzida por todos de que só aquele pode contribuir. Ele vai decidir ora com um, ora sozinho, ora com alguns, ora com todos, ora com uns poucos, com quem tem o que contribuir. E isso é visto como legítimo. O que consta são os fatos, não as personalidades. Confrontação de ideias. Próxima. Tem mais um tempinho. Só 10 minutos. Me falaram que era 9h30. Estou terminando. Um segundo. Comprometimento. Quando se tem voz e opinião, se tem compromisso. A galinha num sanduíche de presunto com ovos está apenas envolvida. Ela botou o ovinho e saiu fora. O porco está comprometido, porque ele deu pedaço de si. É preciso buscar o comprometimento. A pessoa que participa da formulação está comprometido com aquilo que foi decidido.
integração dos objetivos individuais, cooperação dos diferentes, justaposição. Quem tem informação tem decisão. Comunidade e aprendizagem, valoriza o debate, o contraditório, estimula a inteligência, não sufoca as individualidades. As pessoas são diferentes. Quando a gente fica buscando todo mundo com o perfil da empresa, a gente está buscando pessoas iguais. Quando a gente começa a buscar todo mundo igual, a gente está virando seita. E a seita é totalitária, porque ela tem os seus fundamentalismos. Feita organizacional, de devoção ao trabalho. Autorrealização e excelência, nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. Os resultados são consequência dos estilos gerenciais. Os estilos gerenciais praticados na organização determinam resultados. A busca do consenso, o trabalho em equipe, a sinergia, a questão da minoria. Próximo, eu estou andando um pouco mais depressa. O que eu quero mostrar aqui, ó? Pegando essas teorias todas. Teoria X, conhecida, Douglas MacGregor, né? O X, ó, eu sozinho, o 91 aqui, o mensageiro, é igual ao outro. Isso aqui é uma variante. Eles são iguais. Esse aqui também é X. Esse aqui também é X. O único que é Y é o arquiteto. De quem é o problema? Quem pode contribuir? Teoria Y. Vamos para frente. Próximo. Olha que coisa interessante. Está lá no livro do MacGregor. No primeiro livro dele, Aspectos Humanos da Empresa, e no segundo livro, que não existe em português, o primeiro é em português, tradução de Portugal, está no site do Conselho. O segundo também está no site do Conselho, mas só tem em inglês por enquanto, não foi traduzido para o português, que é o gerente profissional. Ele diz, lá, o trabalho é inerentemente desagradável para a maioria das pessoas. Ele não diz que é para todas, para a maioria, teoria X. Ele não diz que o trabalho é inerentemente agradável. Ele diz que o trabalho é tão natural como o lazer se as condições são favoráveis. Então, o desafio do gerente é como criar condições favoráveis para que o trabalho seja natural e motive as pessoas e realize as pessoas. A maioria das pessoas não é ambiciosa, tem pouco desejo de responsabilizar-se e prefere ser dirigida. Então, chute no traseiro dele, balança o osso, divida a diferença. Isso é uma tática igual, do mesmo conceito, teoria X, teoria Y. Ele não diz, a maioria das pessoas é ambiciosa, ele diz, o autocontrole, quer dizer, a pessoa se autocontrolar é frequentemente indispensável na consecução dos objetivos da organização. Como e quais são os objetivos? Não adianta, minha gente, você dizer para um camarada, e o pessoal de recursos humanos erra nisso, bota um Boeing na porta da fábrica e diz, você é importante, operário, você constrói um Boeing 747. Você, já sabe, provocação. Você é importante. Você está construindo uma catedral, não pondo tijolo. Olha, a não ser pessoas muito motivadas por outras razões, mas a maioria das pessoas está botando tijolo mesmo, está de saco cheio de botar tijolo no sol, comendo mal e para recebendo mal. O cara não está construindo igreja, está botando tijolo. O trabalho, se for insípido, sem sentido, sem significado, para aquela pessoa, só tem um jeito, acaba com ele. Ah, não pode acabar com ele. Então, meu amigo, você automatiza esse trabalho. Também não pode automatizar. Ah, então, aguente o problema de moral. Vai ter sempre alguém insatisfeito. Não há comida que me leve a deixar de querer comer mais. Eu como hoje, daqui a 2 dias, né? A gente comeu ontem na bodega do... Qual foi? Do São Tomé, uma maravilha. Eu já estou com uma fome aqui danada. Amanhã eu vou estar com uma fome, né? É assim, não há salário que me leve a não querer mais salário. E a empresa fica achando que você tem que estar satisfeito. Nós tivemos um aumento há 3 meses. Ué, e o empregado vai perguntar, o que você tem feito por mim ultimamente? Isso aí já era, quero outro agora, eu comi hoje, quero comer amanhã. Aliás, os livros também ensinam errado, dizendo que salário não motiva. Salário é só higiênico, não é verdade. Ele, na pesquisa do Herzberg, ele está dito que ele é, quem leu a pesquisa vai ver, ele também tem um valor simbólico para as pessoas. Ele é higiênico, sim, mas ele tem um valor simbólico. Se você começa a promover todo mundo e não coloca como administrador 2 ou quem merece ser 2, fica frustrado. É natural que fique. Não vou falar o nome, né? Tá certo? Hein? Aqui, ó. A maioria das pessoas
tem pouca criatividade e iniciativa na resolução dos problemas organizacionais. Ele não diz que a maioria tem, ele diz que criatividade e iniciativa são amplamente encontradas nas pessoas que se realizam no trabalho. Como realizar de novo as pessoas? A motivação ocorre apenas no nível dos materiais. Vendedor, como é? Quem vende mais ganha mais, é só isso. Mas não é só isso. O ser humano é mais complexo. A motivação também ocorre ao nível da necessidade de autoafirmação, de prestígio, reconhecimento, de autorrealização. E as pessoas devem ser estritamente controladas e frequentemente induzidas à realidade. Teoria X, teoria Y, as pessoas podem ser criativas e se autodirigir no trabalho. 1 minuto só para terminar, tá? Se dirigir no trabalho. Próximo. Dominante, ó. Subdominante. Frequência e crise. Só um caso para ver, ó. Vou deixar as transparências. O arquiteto é claramente um 99. Teoria Y. Se vocês quiserem outra teoria, modelo 2 do Crisárgeles. Se quiserem outro texto, estilo 4 e 5 do Likert, dos sistemas organizacionais, para aqueles que já estão avançados, mas no estudo de teoria das organizações. Mas o subdominante é um baita de um autoritário do 9-1. Quando ele vê que o cara está jogando o jogo da velha, ele vai lá e creu. Quando ele coloca aquela faca e crava ali, ele também está provocando. Quando vai ter a primeira votação, que ele jogou tudo, se vocês 11 ficarem de novo, eu também voto com vocês, acompanho o voto de vocês. Ele corre assim e olha com raiva para o grupo, porque ele estava convicto que aquela era uma decisão errada. Então, tremendo no avião. Veja como é que isso muda. Só um outro, só para ver, ó. Olha esse aqui, ó. Queria nada com o trabalho. Estava aí, nem queria ver o jogo. Mas quando ele é provocado, ele já... Aquele relojoeiro que era imigrante, que corrige o inglês do outro, né, que estava falando errado, ele já... Esses imigrantes, ele vai para o capau. 9-1, autoritário básico. Só para ver o final, só para ver os outros aqui, ó. Esse aqui, ó, tremendo 9-1 até o fim. Mas, ó, ele tem um dominante bem forte e um subdominante bem ralo. Ele desiste, ele não concorda, ele joga a toalha. Ele não se convenceu. Assim como o outro também. 6-6, ele... que se dane, também fiquei inocente. Não foi o torcedor? Foi. Último. Esse aqui é um tremendo Relações Humanas e depois, ó, quando ele não queria, era também um. Bom, tem aqui, só para já que já fiz todos, esse aqui, o treinador, também um. Tem um momento que ele se vira na reunião e dá as costas para o grupo que ele está coordenando. Quero que se vê, vocês vão tratar o que vocês quiserem, não estou nem aí. Então, nós temos diferentes estilos subdominantes. A gente não tem só um estilo, como é ensinado nos livros clássicos, não os clássicos. Os clássicos não ensinam isso. Os clássicos ensinam certo. Né? Alguns livros de autoajuda aí estão ensinando errado. Então, vejam que tem diferentes estilos. E sobre isso, não sei se há alguma pergunta ou se há tempo, mas a Marta quer sortear uns brindes aqui e eu queria deixar um livro que o Conselho fez. É um livro que o Conselho fez que eu vou mandar outros. Eu só trouxe um por erro. Vou deixar aqui para o professor Gessimar, que é um livro do Henry Ford. Foi um personagem importantíssimo. Eu diria o seguinte, há uma diferença. Esse livro é clássico, é do começo do século XX. Só que esse livro, são 3 livros num só. O tradutor desse livro, em 1940, para a língua portuguesa, foi o Monteiro Lobato. Então, o texto em português é melhor do que em inglês. Porque, por melhor que o Ford fosse, ele não escrevia em inglês tão bem como o gênio da pena, como Monteiro Lobato. A tradução do Monteiro Lobato, está deixando aqui para vocês, é um livro, claro, que você tem que ler o homem no seu contexto e na sua época. Estamos falando do homem no começo do século XX. Mas tem muita coisa importante aqui ainda. E a gente vai começar a ver que homens como esse, e autoras como não citadas muitas vezes em administração, como Mary Park Follett, da década de 20, são muito importantes. E tem muitos autores hoje falando como novidade o que esses homens já falavam no começo do século. Professor. Tá certo.